Queridos irmãos, bom dia. Agradeço a todos a presença. É com imensa satisfação que estamos juntos hoje, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, para darmos mais um pequeno passo na direção da nossa evolução. O nosso tema de hoje, falando com Deus, a gente começou o estudo e queríamos facilitar ao máximo. Então, nós fomos procurar nas redes sociais, WhatsApp de Deus, Facebook, as mídias sociais que tantos usamos no nosso dia a dia, para passar para os senhores e facilitar essa comunicação. Mas, infelizmente, como se trata de uma pessoa, de um ser bem mais idoso, ele já não usa mais essas tecnologias, que são do nosso mundo moderno e contemporâneo. Na realidade, ele se faz de instrumentos bem mais antigos, mas que funcionam da mesma forma. Para nós utilizarmos WhatsApp, Facebook, Twitter ou qualquer outra mídia social, a gente precisa que a pessoa a quem desejamos enviar mensagem tenha em sua posse um smartphone, um computador qualquer. Temos que ter certa intimidade com essa pessoa para ter o seu número telefônico ou o seu endereço. E ainda precisamos de uma conexão com a internet. Da mesma forma, a comunicação com Deus tem alguns pré-requisitos. E são esses que tentaremos mostrar no dia de hoje. Nós temos aqui um primeiro vídeo, e eu vou pedir que os senhores fechem os olhos, mas esqueçam, ele tem a duração de 2 minutos, esqueçam por 2 minutos a nossa vida lá de fora, os nossos problemas. Vamos tentar, nesses 2 minutos, fazer essa conexão com o que estará sendo falado. Deus, nosso Pai, que sois todo do poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao
ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar da terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Percebam a beleza dessa prece, o seu conteúdo. Foi nos entregue pela espiritualidade a Madame Creel numa noite de Natal, como nós percebemos ali. Apesar desse conteúdo maravilhoso, apesar de ser uma mensagem de muita grandeza, a gente pergunta o seguinte: se eu ler essa prece com muita atenção, eu já estarei fazendo uma comunicação com Deus? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Se essa prece fosse utilizada em uma questão de vestibular, os candidatos estariam sentados com silêncio absoluto e estariam fazendo a leitura com muita atenção. E volto à pergunta: ainda assim, seria uma comunicação com Deus? Então a gente já começa a perceber que a comunicação com Deus não depende somente de conteúdo, somente de silêncio, somente de atenção. E também não depende de lugar. Não adianta eu achar que indo para dentro de determinado templo, de determinada igreja, e aí sem crítica a qualquer designação ou denominação, nós sabemos que como espíritas somos muito abertos e incentivamos a busca de Deus, independente da religião a que se esteja ligado. Mas não adianta irmos da mesma forma para dentro da igreja ou de um templo, achando que vamos encontrá-lo lá. É um pouco mais que isso. Dando continuidade
nós vamos falar sobre um artista e um religioso. Essa história me foi trazida há 30 anos atrás por um grande amigo, que hoje se encontra no plano espiritual. Mas para mim foi muito marcante e eu guardei essa história que hoje eu vou compartilhar com os senhores. O que ela fala especificamente? Havia em uma certa cidade um teatro que tinha uma peça de muito sucesso e todos os dias era fila na esquina. Para conseguirmos assistir essa peça, tínhamos que comprar com muita antecedência os seus ingressos e ainda assim encarar aquelas filas na porta. E em frente a esse teatro havia um templo religioso, que também, da mesma forma, independente da religião, encontrava-se dessa forma, totalmente vazio. Eis que numa manhã encontram-se o líder religioso e o artista. E aí o líder religioso, não conformado, fala para o artista: rapaz, a sua peça fica sempre cheia, né? Sempre lotada. E a minha igreja vazia, meu templo vazio. Agora você veja bem, eu estou lá falando sobre as verdades divinas, sobre as verdades de Deus, e minha igreja vazia. E você, do outro lado da rua, falando sobre as mentiras da vida e o seu teatro lotado. Eis que o artista dá a explicação que ele tanto buscava. Ele coloca: é que você fala das verdades de Deus como se mentiras fossem. E eu falo das mentiras da vida como se pura verdade fosse. Eu faço a minha peça com o meu coração. E isso explica por que o teatro fica lotado e o templo fica vazio. Então, nesse momento, estamos conhecendo mais um pré-requisito dessa comunicação com Deus. Se não tiver o coração, a gente não consegue estabelecer esse link. Se a gente for fazer aí uma analogia, é praticamente a internet, que a gente precisa para ter um link com essa pessoa. O coração, o sentimento que a gente coloca. E isso fica ratificado quando a gente lê a pergunta do Livro dos Espíritos, 658. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque é a intenção de tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podeis ler. Por mais bela que seja, se a leres com os lábios mais que com os pensamentos. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, ao menos que sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Foi por isso que, de certa forma, iniciamos com uma prece de Cáritas. Porque é uma prece maravilhosa, é uma prece linda, mas não adianta só o conteúdo. Como mostramos, não adianta se estiver numa questão de vestibular, a leitura com silêncio, com atenção, também não é só o suficiente. Temos que colocar o coração, temos que colocar a verdade, temos que fazer esse link com o nosso Pai. Ainda no Livro dos Espíritos,
Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, e com a prece podemos fazer 3 coisas. Primeiro, louvar. Quando a gente fala de louvor, a gente não está se referindo àquele tipo de louvor que era praticado, para os mais antigos aqui, devem conhecer, na escolinha do professor Raimundo, havia um personagem chamado Rolando Lero. Nosso saudoso Rogério Cardoso, no personagem de Rolando Lero, e o nosso Chico Anísio, também saudoso, que ambos estejam no plano espiritual, pois nos trouxeram muita alegria. Eles faziam esse quadro, e quando o professor fazia uma pergunta qualquer para o Rolando Lero, vinha ele: amado mestre, sois o sol que ilumina a minha vida. Vosso saber e sapiência nos enche, nos preenche como todas as bibliotecas do mundo, vós que sabeis tudo. Ou seja, o discurso de Rolando Lero era realmente algo que nos tocava. Mas nós sabíamos que o objetivo de Rolando Lero naquele momento era tão simplesmente fazer com que o professor se sentisse envaidecido da sua posição e desse para ele uma nota boa. Na nossa prece, na nossa comunicação com Deus, não adianta dar uma de Rolando Lero. Não vai rolar. Porque Deus está dentro dos nossos pensamentos. Então, quando a gente fala de louvar, é o reconhecimento de que Ele realmente é nosso Pai, de que Ele realmente tem poder sobre nossas vidas, que é o nosso amigo que pode nos ajudar. A gente faz esse louvor, mas não com a intenção de auferir alguma coisa em troca. Outra coisa da prece é o pedir. Isso aqui, ninguém pede na prece aqui, né? Nós sabemos disso. A gente começa a prece louvando e termina agradecendo, que é a última parte ali. Ninguém pede, a gente sabe disso. Quando a gente faz prece, praticamente ninguém pede. Então, esse pedir é um direito nosso na prece, de fazer um pedido. Assim como nós pedimos, quando éramos criança, aos nossos pais: pai, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós temos que pedir, podemos pedir. Agora, não devemos nunca esquecer de agradecer. Tão importante quanto o pedir é o agradecer pelo recebido. Bom, agora podemos até nos referir mais que diretamente a uma pessoa, um espírita, que estava perto da sua partida para o plano espiritual e, muito satisfeito com a sua vida na Terra, resolve criar uma lista das suas atividades terrenas para levar e apresentar no plano espiritual aos espíritos superiores, para que ele fosse recebido com todo o carinho, toda a honra que ele se julgava merecedor. Então ele prepara essa lista e, quando faz a sua passagem, chega no plano superior, encontra um espírito superior e ele: olha, eu estou aqui com a minha lista do que eu fiz na Terra como espírita e gostaria de entrar agora nesse plano espiritual superior. E esse espírito: oh, meu filho, ainda bem que você preparou uma lista, porque eu também preparei uma lista. Vamos comparar as nossas listas e ver
como você realmente se saiu. E aí, ele já saca a primeira. Ó, eu sempre acreditei no poder da caridade. Nós todos acreditamos, somos espíritas, né? E aí, o espírito já coloca, mas você jamais resolveu praticá-la. Ele, opa, não, mas a minha lista é extensa, vamos continuar. Ora, eu nunca prejudiquei o meu semelhante. Bonito, né? Nós somos assim, nós nunca prejudicamos o nosso semelhante. Mas tão pouco ajudou alguém necessitado. Aí ele já começa a coçar a cabeça. Eu me calei a toda palavra ofensiva dirigida a mim. Isso é forte, né? Essa é forte, eu acho que ele vai conseguir alguma coisa. Aí ele mostra lá, mas não abriu a boca para defender um ofendido. Eu sempre tentei dar o exemplo, mas com medo de ser criticado, e nunca para agradar a Deus. Eu nunca procurei defeito no próximo. Contudo, não aproveitou os bons exemplos na sua vida. Agora ele parece que com essa ele vai. Era a última cartada dele. Ora, eu sempre cultivei o dom da prece. Eu orava todas as noites. Somente no próprio favor e sem agradecer o recebido. Desiludido, o homem calou-se e o espírito superior passou a mão carinhosamente sobre a sua cabeça, dizendo: não basta fugir do mal, é necessário fazer o bem. Por que dessa passagem? Porque nós, como espíritas, às vezes pensamos que estamos bem avançados, estamos fazendo muito, e quando a gente começa a confrontar nossas listas com o plano espiritual, podemos perceber, às vezes, que estamos deixando ainda muito a desejar. Temos muito a caminhar. No livro dos Espíritos, pergunta que foi feita, podemos orar utilmente pelos outros? E o Espírito coloca: o Espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que desejas fazer. Ou seja, eu posso, não só posso, eu devo orar pelos meus semelhantes. E seremos atendidos. Ele coloca aqui que vamos atrair bons espíritos que vão nos amparar. Kardec comenta: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é uma dessas vontades, que se estende, se ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de sugerirmos bons pensamentos que lhe deem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda neste caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios é nada. Existe hoje algumas correntes que falam de outras possibilidades de prece. Uma dessas que está sendo muito falada hoje em dia é a tão chamada prece quântica, ou oração quântica. Vejam bem, até a prece já misturaram com a física quântica. Esse Greg Braden, ele tem 63 anos, ainda é vivo, ele trabalhou na NASA por muito tempo, e hoje ele se dedica muito ao estudo da física quântica e de outras
coisas para tentar unificar a física ou a ciência com a religião. Por que eu trago esse cara hoje aqui para falar sobre comunicação com Deus? Em 2001, ele lançou um livro que era todo baseado nos estudos de vários papiros que foram encontrados no Mar Morto, que seriam a tradução dos ensinamentos deixados pelo profeta Isaías. E o que esses livros, depois de traduzidos, mostravam? E muita gente acabou não entendendo o conteúdo, acharam que a tradução estaria errada, porque, de certa forma, não fazia muito sentido, que ele deixava escrito o seguinte: olha, quando você faz uma oração, ela já foi atendida. Como assim? Se eu estou fazendo uma oração, estou pedindo, como é que ela já pode ter sido atendida? E ele explica que, em função da física atual, existem várias possíveis realidades para o nosso futuro. Quando a gente faz uma oração pedindo alguma coisa, eu estou selecionando aquela realidade para a minha vida. Então, neste caso, aquela oração que eu fiz, se sincera, já foi atendida, porque eu já escolhi para mim a minha realidade. Só que, para ser atendido, ela depende de 3 pré-requisitos. Isso, o que eles chamam de oração quântica. Quais são os pré-requisitos do que eles chamam de oração quântica? Pensamento. A gente tem que ter o desejo, sincero desejo naquilo que se almeja. Eu tenho que ter sentimento durante a minha prece. E por último, o agradecimento. E aí, o Greg Braden, tentando ver se isso era viável, foi visitar um xamã muito famoso aqui nos Estados Unidos, de uma tribo que se dizia utilizar já dessa técnica, que ele teria aprendido há muitos milênios atrás, que veio passando de geração em geração. E o Greg Braden, procurando esse xamã, perguntou se poderia acompanhá-lo numa das suas orações, o que foi aceito. Em determinado dia, ele foi chamado para uma oração em que ele faria para a chuva, porque determinada plantação, em determinada região, estava muito seca, estava muito tempo sem chover. E ele foi com esse xamã lá. Chegando lá, essa pessoa, esse xamã, falou para ele: agora você fique aqui, que eu vou fazer a oração. Ele tirou os chinelos, deu alguns passos em direção à plantação. Chegando lá, ele parou, ficou alguns momentos parados, com a cabeça baixa. Daqui a pouco ele levantou a cabeça, olhando para o céu, abriu os braços, colocou as palmas da mão para cima, passou a mão na cabeça, deu uma volta pequena no local onde ele estava e voltou. Não durou mais que 5 minutos. E o Greg Braden reparou que quando ele chegou, ele estava com lágrimas nos olhos. E aí ele: ué, o que foi isso que você fez? Foi uma dança da chuva, alguma coisa assim? Ele falou: não, eu fiz a oração quântica. Ué, como é que você fez? Ele: é simples. Quando eu fui para aquele local, eu parei lá e comecei a pensar na chuva caindo. E aí eu comecei a sentir o cheiro da chuva na relva, sentindo as gotas batendo sobre o meu corpo. Eu caminhei sentindo a água da chuva nos meus pés e, feliz de ter sido atendido pelo meu pedido, me emocionei. Foi quando ele veio de lá chorando. É uma forma de oração em que ele envolve pensamento, sentimento e o agradecimento ao Pai. Outra forma colocada, a do Neville Goddard,
esse já falecido, em 1972, na década de 60 e 70, ele publicou vários livros. Hoje em dia, até para aqueles que quiserem, a maioria dos seus livros são audiolivros, audiobooks, disponíveis no YouTube gratuitamente. Eu posso chegar lá e ouvir o áudio, tem disponibilizado em português, inglês e outros idiomas. O que ele coloca na realidade? Para ele, nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos deuses. Porque a gente imagina que a criação, a criatura, é sempre similar à criação. E ele pega em diversos, ele sempre faz citação de textos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Ele coloca que aqueles que entenderam efetivamente a sua condição como filhos de Deus e fazem o pedido com essa condição em sua cabeça, ele é atendido. E se nós percebermos, ele cita isso lá, o próprio Jesus, ele falou isso para nós, que nós seríamos capazes de mover uma montanha, inclusive, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele entendeu que era filho de Deus. E ele cita vários outros profetas que fizeram também milagres importantes, que fazem sua citação, mostrando na Bíblia esse entendimento da sua condição de filho de Deus, como Deus na terra também. Isso aqui é um trecho muito pequeno de um filme, Quem Somos Nós, que eu gostaria nesse momento de muita atenção de vocês. Dura praticamente 2 minutos. Esse trecho é muito importante quando a gente fala de fé, de religião e de entendimento. Por quê? Senhor Matsuru Emoto. Senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais executivo dentre os 4 elementos. O Senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta de nessa próxima prece. série de fotos, o Senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada. destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os grandes japoneses já sabiam disso. O Senhor Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo a força motriz em tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me enoja, eu vou matar você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água.
faz a gente pensar, não é? Se pensamentos podem fazer isso à água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. Bem, nós normalmente, quando terminamos os nossos trabalhos aqui, passamos por 2 momentos. O primeiro deles é quando a gente faz aqui a nossa irradiação de pensamentos, a nossa mentalização, em que tentamos levar para os nossos amigos, nossos lares, as pessoas que estejam precisando, um pouco desse pensamento positivo que recebemos aqui. E o segundo, na parte interna, é o passe. A grande maioria de nós tem, de certa forma, um pouquinho de São Tomé. E aí fica se imaginando, mas será que isso é possível? Se isso é verdade? Esse experimento do Masaru Emoto, ele é muito fácil de ser feito por qualquer um de nós. E aqueles que queiram, mas eu não tenho telescópio em casa, como é que eu vou fazer esse experimento se eu não tenho telescópio? Ele é feito da seguinte forma: a gente pega 3 vasilhas exatamente iguais, lava essas 3 vasilhas muito bem lavadas, colocamos um dedo de arroz no fundo delas, do mesmo saco de arroz, colocamos 2 dedos de água, um dedo de água acima do arroz, lacramos perfeitamente e a partir daí escrevemos na primeira, eu te amo, na segunda, eu te ignoro, na terceira, eu te odeio. E vamos colocar esses 3 recipientes em locais próximos. Não é para colocar um numa janela, o outro no quarto escondido, não, em locais próximos, muito próximo um do outro. E todo dia pela manhã, ou à noite, não importa, eu vou chegar na frente deles e eu te amo, esse daqui eu vou passar direto por ele, e aqui eu te odeio. No final de alguns dias, a gente vai ver que o primeiro que recebeu os nossos pensamentos de amor estarão praticamente intactos, o segundo já com alguma borra, e o terceiro, do eu te odeio, vai ficar praticamente estragado. Meus amigos, a vasilha é igual, o arroz é do mesmo saco, a água da mesma torneira, o que diferenciou ali foi o poder do nosso pensamento. E o nosso corpo, como ela fala, é formado de 90% de água. O nosso pensamento é que está modificando aquilo. E aí vocês imaginem o que eu faço às vezes com o meu corpo, quando eu acordo de manhã e falo, eu estou doente. Todo dia eu olho para o meu corpo e falo, eu estou doente, eu estou com dor, eu estou triste, eu estou passando mal. Todo dia nós estamos jogando essa carga nos nossos corpos. Somos nós jogando em nossos corpos essa carga. Agora, esse experimento pode ser reproduzido até com frutas, o que a gente não aconselha, porque poderia ter uma fruta um pouco mais madura do que outra, e dizer que não, essa daqui já estava apodrecendo. Com plantas, pega aquela experiênciazinha do feijão, pegando feijão, botando dentro do algodão molhado, e vamos ver qual é que vai nascer primeiro. E eu vou aproveitar esse momento para me penitenciar, pedir desculpas à minha mãe, porque ela falava com plantas. Ela falava com plantas, gente. Eu tenho que me penitenciar. Minha velha está maluca, coitada. Tá doida, falando com planta, vê se pode, cara. A gente não entende. E aí, fazendo esse estudo, e a gente percebe que as plantas dela realmente eram muito bonitas. As plantas se enchiam e as vizinhas chegavam,
Dona Anitta, me dá uma muda dessa planta. E ela tirava a muda da mesma planta. E não crescia. Não ficava bonito daquele jeito. Hoje a gente começa a entender por que isso acontecia. E isso a gente faz com o próximo. Quando a gente pensa a favor do próximo. Quando a gente tem um pensamento favorável. Eu já estou finalizando. Uma barbearia, isso eu estou falando de barbearia, tá, gente? Porque nós sabemos que no salão feminino isso não acontece. É um ambiente em que só se fala de Deus, de coisas do bem. A gente sabe que no salão feminino nada se conversa diferente disso. Mas no masculino a gente chega lá e quer falar de futebol, da vida dos outros, enfim, os assuntos são inúmeros. Especificamente nesse dia em que esse cidadão estava quase finalizando o corte do seu cabelo, passou na televisão, por exemplo, aquela notícia da Síria, e de ontem para hoje isso se repetiu, um ataque com gás químico, não sei se já tiveram oportunidade de ver esta manhã, a gente pode até fazer uma oração por eles. Praticamente 80 pessoas foram mortas de ontem para hoje, e dessas 80, praticamente 40 confirmado que foi por sufocamento, mais uma vez utilizada arma química. Bom, mas vamos pedir por eles. Essa notícia passar na televisão, o barbeiro olha para ele e fala assim: você está vendo? É por isso que eu não acredito em Deus. Se Deus existisse realmente, Ele não ia deixar essas coisas acontecerem. Como é que Deus, que tem poder, que é bom, permite que essas coisas aconteçam? Eu não acredito em Deus. E aí o homem já estava com o cabelo quase cortado, ele tinha horário, ele falou assim: caramba, eu não vou levantar essa discussão aqui. Eu vou deixar ele falar, o pensamento dele, vou embora. Acabou o corte, ele pagou, e quando estava saindo da barbearia, estava esse cidadão na porta da barbearia. E aí, ele olhou para aquele cidadão, aí voltou, postou-se diante do barbeiro e falou: vem aqui comigo, meu amigo. Chegou na porta da barbearia, ele: eu quero lhe falar que os barbeiros não existem. Aí o homem: meu senhor, o senhor está louco, o senhor acabou de cortar o cabelo comigo agora. Não, barbeiros não existem. Como o senhor está dizendo que eu não existo? Eu cortei o seu cabelo. Mas e o cabelo daquele cidadão ali? Olha para ele. Olha a barba que ele está, olha o cabelo que ele tem. Como é que você existe se ele está daquele jeito? E aí ele fala: não, meu senhor, ele não entrou na minha barbearia. Se ele entrar na minha barbearia, eu vou deixá-lo igual ao senhor. E aí ele fala: pois é. Quando o homem deixa Deus entrar no seu coração, a vida dele se transforma. Essas coisas não acontecem. Esse é o nosso problema. Muitas coisas que acontecem e que queremos colocar na conta de Deus, na realidade, são por deficiências nossas, da não aceitação do divino, do amor de Deus Pai em nosso coração, de não havermos entendido ainda os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agradeço muito a atenção de todos, muita luz nessa semana.